Querido irmão, querida irmã, acolhendo a todos nessa nova edição, que é uma continuidade de uma grande caminhada espiritual que fizemos, sendo iluminados por Santo Afonso, principalmente com a preocupação de Santo Afonso em apresentar um caminho de espiritualidade no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. Então é com muita alegria que eu quero acolhê-los, dar boas-vindas e convidá-los para que essa caminhada seja uma caminhada muito bonita e uma resposta de amor. Marcos, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Obrigado, Padre Everson, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para meditar com Santo Afonso a prática do amor a Jesus Cristo e hoje chegando ao último capítulo desta obra, né? Foram aí quase 30 programas meditando sobre a prática do amor a Jesus Cristo. E o capítulo de hoje é: quem ama Jesus Cristo com um amor forte, não deixa de amá-lo nas tentações e tribulações. Olha que tema forte, bonito, porque certamente você, assim como eu, o Padre Everson, todos nós passamos por alguma experiência de tribulação, de sofrimento na nossa vida. Mas quando amamos a Jesus, quem ama a Jesus com um amor forte, não deixa de amá-lo. Então é a meditação que nós queremos trazer para você hoje, inspirados por Santo Afonso Maria de Ligório, nesta obra tão importante. É um tempo oportuno para a gente meditar e para trazer também este conforto para a nossa alma, né, Padre Everson, diante dos sofrimentos. Justamente você usou a palavra mais bonita, conforto, porque quantas vezes o sofrimento físico, a doença, o sofrimento moral, o sofrimento psicológico, o sofrimento social abate sobre nós, mas nós não desanimamos jamais, porque temos uma certeza: Deus é amor e Deus nos antecipa nos amando. E o amor, dentro do mistério da Santíssima Trindade, nós chamamos de Espírito Santo. E é por isso que nós temos confiança, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós nesse programa, que sem dúvida é de muita importância, mas venha todos os momentos da nossa vida para que nós possamos dar uma resposta ao amor que Deus tem por nós. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, Espírito de amor. Momento de nós abrirmos o nosso coração para acolher a palavra, tendo invocado o Espírito Santo. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Salmos. Isso, Salmo 107, versículos de 19 a 22. Salmo 107, versículos de 19 a 22. E junto com o salmista nós proclamamos: então clamaram ao Senhor ao serem atribulados, e das angústias ele os livrou. Enviou sua palavra para curá-los, e livrou-os de sua destruição. Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia, por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Ofereçam-lhe um sacrifício de louvor, e proclamem suas obras com alegria.
Versículos bonitos aqui do Salmo 107, que vem trazer um bálsamo para o nosso coração e nos convidar, né? Clamar ao Senhor nas tribulações, nas angústias, porque Ele enviou a palavra para nos curar. A palavra de Deus, a palavra do Pai Eterno é Jesus, Padre. E é interessante que já no Salmo, no Antigo Testamento, os Salmos eram o livro das orações do povo, né? Como é bonito a gente ver esse convite que o Salmo faz para nós, através dos séculos. Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia. Então nós louvamos, nós bendizemos, nós agradecemos a Deus, olhando para Deus e não olhando para os benefícios que nós recebemos em primeiro lugar, olhando para Deus, que Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é carinho, Ele é ternura, Ele é acolhimento, né? E é interessante, ofereçam-lhe um sacrifício de louvor. E nós queremos em nossa vida, em todos os momentos, mesmo nos momentos que às vezes a gente não percebe ou tem medo de aproximar de Deus pelos sofrimentos. E é interessante que Santo Afonso, ao fazer a proposta de espiritualidade, qual é o ponto de partida que ele dá? É justamente nós devemos amar a Deus porque Ele nos ama. E aí ele mostra, Deus nos ama enviando seu Filho Jesus, Deus nos ama mostrando Jesus que morre por nós, Deus nos ama, Jesus ficando na Eucaristia, enfim, Deus nos ama sempre. E por isso, a base da espiritualidade de Santo Afonso é o amor. E depois ele vai tirar as consequências. Mas hoje nós olhamos de um modo especial uma situação bastante delicada, né? E Santo Afonso, ele faz como que um olhar panorâmico da nossa vida. E nesse olhar, quantos momentos de dor, quantas lágrimas. Eu não tenho vergonha de dizer, nos meus quase 80 anos de vida, quantas vezes eu me vejo chorando. Diante do sofrimento da vida, diante do medo que me acomete, quer dizer, e daí? Isso é reação humana, é reação natural. Mas a hora que eu faço outra maneira de me ver, eu vou descobrindo os sentidos dos sofrimentos que vão me purificando para amar a Deus. E Santo Afonso, é interessante que ele vai colocar uma situação que nós precisamos ter consciência dela para poder vivê-la, que é o momento da tentação. E a hora que nós falamos tentação, nós imaginamos alguma situação concreta. Mas não, eu acho que a pior tentação que nós vemos, que nós temos, é justamente o esquecimento do amor a Deus. A pior tentação é eu me colocar no lugar de Deus. Aí é o orgulho, a vaidade, né? O amor próprio desordenada. Isso é terrível, isso é terrível. Por isso, Santo Afonso fala que nós vamos passar por tentações, sejam elas quais forem, mas mesmo nas tentações, não percamos de vista o amor, lembra Santo Afonso. Padre, é interessante a gente perceber aqui na prática, o senhor falando aí das tentações, que Santo Afonso, ele diz aqui o seguinte, que Deus permite que, às vezes, as almas que lhe são mais caras, que elas sejam tentadas mais fortemente. A gente, às vezes, coloca o amor de um lado, a tentação do outro, como duas realidades que não passam juntas na mesma ponte. E Santo Afonso nos mostra que não é bem assim. Quem ama Jesus Cristo com um amor forte, não deixa de amá-lo nas tentações e tribulações. Ou seja, nós somos chamados a amá-lo até mesmo e principalmente nas tentações. Porque amar quando tudo é mar de rosas, quando tudo está muito simples, seria fácil demais. E aqui ele aponta três coisas, né, para a gente compreender das tentações. Primeiro, por que nós somos tentados?
para conhecermos melhor a fraqueza e a necessidade que temos do auxílio de Deus. Ou seja, como o Padre Everson diz, para que a gente possa conhecer a nossa humanidade. Somos tentados para que nós não nos sintamos como deuses, mas para que nós sejamos realmente e verdadeiramente humanos. Em segundo lugar, Deus permite as tentações para que vivamos mais desapegados deste mundo e desejemos mais ardentemente ir vê-lo no céu. Desapego é uma palavra que vem desde o início da prática do amor a Jesus Cristo. Para amar a Jesus Cristo de verdade, de fato, Santo Afonso coloca o desapego como um caminho necessário para a vivência do amor. E por último, o terceiro que Santo Afonso aponta, Deus permite as tentações para nos enriquecer com os méritos, assim como o anjo disse a Tobias, porque eras aceito a Deus, foi necessário que a tentação te provasse. Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar lá em Belo Horizonte, com muito carinho ele acolhe o nosso convite. E nesse último programa da espiritualidade de Santo Afonso, seguindo a prática do amor a Jesus Cristo, seu livro, nós convidamos o Dom Vicente justamente para falar para nós sobre a redenção, porque Santo Afonso teve uma preocupação em mostrar que Deus nos ama, se tornando o nosso Redentor, do nascimento à morte, ou melhor, do nascimento à ressurreição, ou melhor ainda, do nascimento passando pela morte e ressurreição, indo preparar um lugar para nós no céu. Essa é a redenção que Jesus realizou. Dom Vicente, muito obrigado pelo acolhimento do nosso convite, seja muito bem-vindo, fala para nós sobre a redenção. A redenção em Santo Afonso, eu convido você para a gente dialogar um pouquinho sobre a experiência pessoal que Santo Afonso faz, que é de transformação, que é de êxodo na sua própria vida. Tanto amou Deus o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar. Esse tanto de amor está como eixo central, fundamental, para refletir o tema da salvação em Santo Afonso. E ele começa fazendo essa experiência a partir da sua própria vida, num contexto ali do século das luzes, quando existia uma corrente muito forte chamada jansenista que pregava o medo. Poucas pessoas se salvariam. E Santo Afonso consegue fazer uma experiência de Deus que o leva a essa contemplação em sua própria vida do infinito amor de Deus, e a partir daí então ele começa a colocar o amor na centralidade da sua espiritualidade. Um êxodo tão profundo que o faz sair do centro de Nápoles. Era uma pessoa brilhante, escritor, poeta, músico, advogado, e ele então deixa essa carreira, essa vida dele, para fazendo uma travessia até Escala para poder evangelizar os mais pobres, para poder viver uma vida simples evangelizando os pobres. Então esse primeiro ponto da redenção, uma pessoa, um santo profundamente transformado num processo de conversão por esse amor. Depois ele vai dizer assim, como pode alguém olhar para a cruz de Jesus e sentir medo? Nós temos que sentir confiança, porque esse amor nos alcança. Uma pergunta que nós fazemos então para os nossos dias, para você: vivemos um tempo de muitas feridas, também de muitos medos, de muitas questões por conta não só da pandemia, mas por conta de tantos outros desafios. Como fazer um caminho de experiência do amor de Deus que vai nos conduzindo nessa vida? E também como ser solidários às feridas do nosso tempo, dos nossos irmãos de hoje.
Deixo essa questão para você rezar, pensando na redenção em Santo Afonso. Dom Vicente, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença. Deus o abençoe e estejamos juntos em outros momentos. Muito obrigado, Dom Vicente. Santo Afonso cantou as glórias de Maria e é das glórias de Maria que nós vamos compreender mais um pouquinho da sua relação com Nossa Senhora. E aqui hoje, meditando ainda sobre a Salve Rainha, Maria é toda a bondade para com os homens. Eu separei o seguinte trecho para a nossa meditação. Enquanto Maria viveu na terra, seu constante pensamento, depois da glória de Deus, era ajudar os necessitados. Sabemos que desde então já gozava o privilégio de ser ouvida em tudo o que pedia. Haja em vista, por exemplo, o que se passou nas bodas de Caná, na Galileia. Veio a faltar o vinho, com vexame e contratempo então para os esposos. Cheia de compaixão, a Santíssima Virgem pediu ao Filho que os consolasse com um milagre. Olha que bonita recordação que Santo Afonso nos faz da Virgem Maria, neste episódio que está lá relatado no Evangelho de São João. Maria é toda a bondade para com os homens. E essa bondade, Padre, a gente percebe aqui pela meditação de Santo Afonso, que não é só depois que ela foi de corpo e alma para o céu, mas ainda em vida, como Santo Afonso diz, depois da glória de Deus, ou seja, ela colocou primeiro, não a glória dela, mas a glória de Deus era ajudar os necessitados, ou seja, olhar para a humanidade. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Queridos irmãos, acompanhando a realidade de Santo Afonso, eu não estou dizendo que nós acompanhamos a sua vida, mas eu já falei aqui uma vez e repito, Santo Afonso tinha muita consciência da sua vida de sofrimento, de doença, né? E mesmo quando ele é marcado bispo, ele pede insistentemente ao Papa, senhor Papa, olha a minha situação, eu sou doente. E o Papa não atendeu o pedido. Depois de 13 anos, o Papa entendeu que Santo Afonso ficava mais ou numa cadeira de roda ou no leito de dor. E é por isso o Papa acolhe o pedido de Santo Afonso. Mas é interessante que Santo Afonso, ele diz que a vida dele era mantida, não digo artificialmente, mas mantida pela dedicação. Ele chama os médicos, os enfermeiros, como mártires do amor. Que coisa bonita, quer dizer, a dedicação deles que me mantinham vivo, me mantinham, né? Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, olhando essa situação de dependência de Santo Afonso para as pessoas que precisavam cuidar da sua saúde, vamos lembrar de todas as nossas dependências, quando nós dependemos de alguém para nos dar uma injeção, quando nós dependemos de alguém para nos administrar um remédio, chamar a nossa atenção, ou quem sabe cuidar de nós, mas que nós sejamos também cuidadores das pessoas que precisam da nossa ajuda. É bonito a gente perceber aqui, Padre Everson, nesse relato, né, dessas memórias de Santo Afonso, que ele relata que às vezes ele mal podia olhar para os médicos e enfermeiros de tanta dor que ele sentia. E às vezes acontece isso com alguém que está perto de nós, alguém da nossa família, um conhecido, né, que está ali passando por dor, está vivendo num momento de tribulação. Então, olhar para a história de Santo Afonso, para a vida dele, é também uma oportunidade que a gente tem para ver na nossa vida os nossos sofrimentos
e assim também amar sempre e amar pacientemente. Acredito que seja o grande legado aqui do momento de sofrimento de Santo Afonso, foi ter aceitado com paciência, com resignação, os propósitos de Deus em sua vida. E já chegando ao fim do nosso programa, é hora da gente compartilhar um pensamento de Santo Afonso. E para hoje trouxe o seguinte pensamento: não devemos rejeitar as consolações que o Senhor nos concede, mas também não devemos prender a elas gulosamente, nem nos deixar levar pela vaidade, imaginando que as merecemos mais que outros. Agradeçamos e preparemo-nos para tribulações que talvez nos prepare, entregando-nos totalmente em suas mãos. Olha que belo ensinamento de Santo Afonso. Nos preparar também para as tribulações, entregando-nos totalmente nas mãos de Deus. Não rejeitar as consolações, mas também não rejeitar as tribulações, não nos prender, e este não prender é algo que ele provou também na sua vida, como a gente viu os momentos de sofrimento que ele teve, mas também no desprendimento do seu ministério episcopal, não é, Padre Everson? E tudo aquilo que ele pôde experimentar enquanto religioso nas provações que Deus o concedeu. Mas eu acho interessante Santo Afonso dizer que precisamos tomar cuidado para não nos prender aos sofrimentos, gulosamente. Achei interessante, eu fiquei pensando muito o que Santo Afonso queria dizer isso. Então, eu me prendo ao sofrimento, não numa atitude de Deus está me dando uma oportunidade para eu crescer na libertação de tudo aquilo que não é amor de Deus, ou eu me prendo ao sofrimento numa atitude errada, uma atitude não verdadeira, que é justamente o masoquismo. Eu sofro e me alegro pelo sofrimento. Não, eu não gosto do sofrimento, mas eu amo o sofrimento porque estão me levando a ter uma atitude de maior amor a Deus. Isso é importante a gente perceber, porque às vezes no cotidiano a gente encontra pessoas que gostam de sofrer para dizer e mostrar para os outros que estão sofrendo. E Santo Afonso nos mostra que o caminho é exatamente o contrário, Ou seja, a gente não precisa de prender no sofrimento pelo sofrimento e nem para mostrar para os outros, mas buscar a consolação, aceitar porque ele é um caminho para a nossa santificação. E como ele disse, Padre, só aqui concluindo, a oração, Ele fala da oração como um caminho. Diante dos mestres da espiritualidade, diante do sofrimento, diante da tribulação, da tentação, o que é que a gente tem que fazer? Rezar. É o caminho fundamental que Santo Afonso nos apresenta. Por isso, sempre depois de qualquer reflexão, Santo Afonso colocava um momento orante. É o que nós vamos fazer agora com Santo Afonso. Vamos rezar. Senhor, eu vos peço, não permitais que eu me separe de vós, principalmente quando me vir tentado pelos méritos de vossa paixão. Dai-me a graça de sempre recomendar-me a vós em minhas necessidades. Mandai-me as aflições que quiserdes, tirai-me tudo. Basta que não me priveis da vossa graça e do vosso amor. Maria, confio em vossa intercessão. Pelo amor que tendes a Jesus, ajudai-me a ser santo. Amém. E que bela oportunidade que a gente tem para ser santo. Foi esse programa, essa meditação de hoje. Obrigado você aí de casa que esteve conosco, que nos acompanhou. E obrigado, Padre Everson, por juntos podermos meditar mais um passo junto com Santo Afonso. E eu gostaria de convidar todos para, no próximo programa, nós vamos fazer o seguinte. Porque hoje nós terminamos de passar o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, mas no próximo programa não é um encerramento, mas nós vamos fazer uma visão rápida sobre toda a proposta de Santo Afonso
e algumas conclusões que ele tira para nós. Mais do que nós tirarmos, deixemos que Santo Afonso. Mas, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria sempre tê-los conosco, né, nesse nosso encontro semanal, que está sendo, sem dúvida alguma, para todos nós. Eu digo para todos nós a partir de mim. Eu tenho certeza que o Marcos também está ganhando muito com essas reflexões, ganhando muito com esse caminhar espiritual. Que todos nós, queridos irmãos, fortificados pela proteção de Nossa Senhora, iluminados pelo Espírito Santo, mas com humildade, possamos acolher a proposta de Santo Afonso. Por isso, ao encerrar o programa, eu quero pedir as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu fico sempre triste de me despedir, mas fico alegre, porque semana que vem estaremos unidos novamente. Fiquem com Deus. Marcos Túlio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Padre. Até a próxima semana.